e a ajuda veio, né? Então, não consta, não temos nenhum funcionário no quadro do nosso quadro aqui, não consta Francisco Cândido Xavier, não existe esse funcionário. Claro, existia Francisco de Paula Cândido. E nós vamos vendo que nada é o acaso, não é ao acaso, então, que Chico não tinha acesso à carne, não tinha acesso à comida. Mais tarde ele vai dar um depoimento que, para a função da mediunidade que ele se propôs, ele precisava estar sem o peso que há na digestão, e a gente vai acumulando por ainda necessitarmos dessa densidade da matéria, o apego ao alimento carnívoro. Então, o Chico não teve acesso, e isso facilitou a função e a missão dele, né? Mas, então, grande Chico, que amanhã aniversaria, o nosso muitíssimo obrigado, onde quer que você esteja, pela demonstração e pelo exemplo. Bota ele aqui pertinho, que eu quero pegar essa veia aí do que você traz aí de Chico Xavier, que é fantástica. Toda vez que a gente há 9 anos que a gente fala de Chico Xavier nesse programa aqui, e eu gosto da maneira que minha amiga Rosiane traz, porque ela é rica, assim, em detalhes. Eu gosto. Vocês ainda vão pegar, ela vai falar muita coisa aqui de algumas passagens de Chico Xavier, mas é muito rico o que você traz. Você traz os detalhes da vida. Você, desde quando você falou que foi a Uberaba, e você capta cada detalhezinho que prende o ouvinte aqui, por exemplo, da Rádio 93 FM, que você nos remete a Uberaba, nos remete ao espaço que ele conviveu. E, sobretudo, quando você falava da egrégora, da áurea ali, da aura de Chico Xavier, eu ficava imaginando, rapaz, eu não tive oportunidade. No ano que eu queria ir para Minas Gerais para conhecer Chico, eu desisti, fui para outro lugar, e quando chega em 2002, Chico Xavier desencarna, e eu não tive oportunidade. Mas você falando, você nos coloca como se fosse espiritualmente junto a ele, e nós sabemos que sim, porque você traz os detalhes e a gente vê a oportunidade que você teve e outras pessoas tiveram de estar naquele espaço. Eu estive lá no Festival de Música. No Festival de Música, e só a energia daquela cidade é diferente. É diferente. E olha que ele não é de Uberaba, né? Ele não é de Uberaba. Pedro Leopoldo. Mas você, pelo fato de ele ter escolhido aquele espaço como o manifesto das obras dele, né? De todas as formas, traz uma riqueza para aquela palavra. E para você falar dessa canção que eu vou trazer agora, e você perguntando a cada um o que é que Chico Xavier. Então eu não quero me aprofundar muito. Eu vou trazer essa canção de julho de 2010, portanto 13 anos, e Chico Xavier completa hoje 113 anos, amanhã, 113 anos de nascimento. E essa canção tem 13 anos. E Chico Xavier, eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Ele traz para mim o despertar para o conhecimento do que é a felicidade. E a felicidade, Gessi, é a busca de todo mundo. E todos nós temos formas próprias de buscar essa felicidade, mas todo mundo quer a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E quando Chico Xavier, Chico, diz pra gente que a única condição de ser feliz é no outro, a gente entende o tamanho da obra de Chico Xavier nesse propósito da doação, Gessi, que você traz. Não é? Boa noite, Darcy de Santana. Obrigado. Coralista linda. Grande abraço também, nossa amiga Ademar. Beijão, né? Ademar. Duda, todo mundo aqui presente. Bom. Gente, que bom vocês aqui junto conosco, viu? Muito gratificado aqui de vocês estarem presentes, Jato, JCP Souza. E aí nós vamos trazer essa canção chamada A Porta e a Chave. A
Observem bem a letra dessa canção. Ele fala justamente o caminho de sermos, para sermos felizes. Obrigado, Elisete Santos. Obrigado. Perguntamos-nos todos os dias qual é a fórmula, o caminho da felicidade. Felicidade de fato, paz de espírito. Seja o que for, essa felicidade está bem junto de nós, junto aí de você, onde quer que você esteja. Quando nossos anjos protetores, guardiães, consciência, como queiramos chamar, nos ensinam portas e chaves. Uma dessas portas é Jesus e Chico, uma das chaves. Jesus é a porta, Chico Xavier. Jesus é a porta, Chico Chave é. Há muito tempo eu me via perguntar qual era a maneira de voar. Voar sem tirar os pés do chão, sem dogmas, sem nenhuma ilusão. Foi então que eu recordei que há asas no meu coração, do amar a todos como a mim mesmo, dos seus Deus, é só querer. Não espero, mas não. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Chico, vamos lá. Esse Chico, vai, Rose. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Olha só agora. Acordei me sentindo feliz. Minha essência fluía tão bem. Eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem extinção. Benevolência, indulgência e perdão. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem extinção. Benevolência, indulgência e perdão. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Obrigado, Chico. Chico Xavier. É a chave. O caminho para a felicidade é esse aí, gente. E a nossa amiga Elisete Rose diz aqui: Chico foi responsável por minha ida para o Espiritismo, quando Gugu Liberato ia à casa de Chico. Oh, que bom, viu, Elisete Santos? Que bom que o Chico serviu de referência para você, mas não só para você, mas como para a grande maioria, né, de nós. Né? Obrigado, Chico Xavier. Mas eu gostaria de falar aqui, a gente está falando do aniversário de nascimento de Chico Xavier. Ela está doida para pegar a palavra ali. Mas gostaríamos também de falar, gente, do aniversário. Foi no dia 30, no dia 30, esse mês foi de 31, mas no dia 30
da nossa grande amiga aqui presente, Rosiane Massariol, né? Que também, eu tenho a liberdade de falar isso, é uma discípula, né, do Espiritismo, porque ela fala de Espiritismo todos os dias e pratica o Espiritismo todos os dias. Meus parabéns, Rosiane Massariol, uma salva de palmas. Obrigada, Deixa eu passar aqui para ela. Também aniversário de Elisete aí E esse Elisete, mês, ela tá falando, né? Oi. Rose, eu quero que você fale aqui. Deixa eu virar aqui, deixa eu vir para você. Você está em foco aqui. Fala pra gente aqui como é para você nascer a cada primavera. Nossa! Nós nascemos a cada dia, assim. E cada dia é um novo começo. Claro que quando fecha um ciclo, você pode olhar para trás e ver um tamanho maior de pequenos dias que se tornam maiores e se propor a viver cada dia mais presente. Não estou mais na fase de ficar planejando o que eu vou fazer durante X tempo, e sim me pautando em viver cada dia com intensidade, dando o meu melhor. E aqui a gente vai vendo o que a gente aprende com o Chico. Então, cada pensamento e cada frase e cada atitude de Chico Xavier, assim também como precisamos ressaltar o insigne codificador Allan Kardec, que também tem pensamentos que nos mostram com muita objetividade e razão, como foi dito aqui, pontos que precisamos estudar Kardec, estudar Chico, estudar Jesus, estudar esses grandes pessoas, esses grandes luminares que nos antecedem e traçam a rota. É uma questão de bom senso. Então, vejamos que Chico, eu tenho aqui 100 pensamentos de Chico, claro que nós não vamos ler, mas ele diz assim, o amor verdadeiro auxilia sem perguntar. E olha aí, algo tão pequeno e tão profundo. Às vezes uma pessoa pede uma ajuda e a gente pergunta, onde você mora, para que você quer, de onde você é, e ali faz um inquérito, não é amor verdadeiro. Então Chico nos ensina que nós estamos distante do amor verdadeiro. Ele pegava o erro de alguém, ele aceitava o erro das pessoas e ele ensinava a justiça. Então, me lembro que eu já li que ele, trabalhando na escola modelo, ele viu quando um amigo, um colega, que pesava a manteiga e os funcionários, quando compravam a manteiga da própria escola, anotava-se, né? Tinha um camarada lá que anotava para descontar do salário. E Chico viu que o colega estava, então, privilegiando os funcionários em detrimento de outros. E Chico não falou nada na frente da pessoa. E ele disse, olha, eu vi. Chamou no particular e falou, eu vi que você fez isso e isso, tal. E eu não vou denunciar você, mas eu te sugiro, já que você está privilegiando privilegie todos, né? Porque todos... Justiça social. Todos precisam ali. E aí, Chico ia ensinando a como precisamos ser justos com todos. E as pessoas vinham, perseguia Chico, né? Teve uma certa vez que os amigos falaram, nós vamos juntar, vamos pegar Chico dessa vez. E conseguiram reunir Chico, traz aqui, deram uma Playboy para Chico, aquela Playboy em edição especial, cheia de mulheres nuas, tal. E Chico foi ler essa revista. E aí ele foi pacientemente, folha por folha da revista Playboy. E aí os amigos todos assim, né? E agora o que ele vai falar? Vamos pegar o... Vamos pegar. E Chico disse, tudo que Deus cria é lindo, né, meus filhos?
Pronto. Ele dava razão. Ele dava razão a todo mundo. E nisso, ele buscava e encontrava o caminho do ser feliz. Ou a gente quer ter razão, ou a gente vai ser feliz. Como ele dava razão, o outro ele ficava com a parte do ser feliz. E ele dizia uma frase que ficou muito célebre. Deixa eu virar aqui para você, para poder ficar até você se situar mais, né? Sim. Ele disse uma frase que ficou célebre. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase é fantástica porque ela nos enche de esperança, que tem tudo a ver com o perdão, que foi falado perdão, aqui, né? o auto-perdão. Então, a gente pode fazer um novo fim, um novo começo, ou um novo fim. Não podemos voltar lá. Ele disse, deixe algum sinal de alegria por onde você passe. Isso era muito comum também com Madre Teresa, que dizia, né, marque o lugar que você passa. E assim é. Então, para falar aqui de Chico, podemos fazer o ano todo que nós vamos encontrar ensinamentos preciosos para nosso dia a dia. Outra frase aqui que ele traz, depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia os que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho de amor. Ele tinha momentos também que estava desolado e estava triste. E toda vez que ele tinha qualquer comodismo, qualquer sinal de ociosidade, qualquer sinal de cansaço, ele ia trabalhar, além de tudo que ele já trabalhava, ele ia para as redondezas, para a periferia, ele ia auxiliar de forma material ou de forma orientativa para as pessoas. E assim, então, nós falamos de mediunidade, mas vamos perguntar aqui aos nossos queridos amigos, o que é mesmo mediunidade, hein, Sades? Muita gente pode estar aí ouvindo sem saber se é médium, sem saber se como é que a mediunidade aflora, por que as pessoas... por que o médium, às vezes, recebe... tem sensações que não consegue entender se é seu, se é do outro, se é do plano espiritual, se está aí tendo um curso da FEB, hoje até teve de manhã cedo, foi muito bom, e mediunidade está presente em todas as pessoas, em algum grau, mas a influenciação, quando nós temos, por exemplo, uma esquizofrenia, uma psicose, isso aí é estudado na mediunidade. Então, olha que riqueza que a doutrina espírita nos traz. E Chico foi o maior médium psicógrafo do mundo, a maior antena psíquica que já se teve de história. Nós temos muito a estudar com Chico. E para estudar, inclusive, já está tendo aí, Salles, o aplicativo para celular do Kardecpédia. Todo mundo que quiser ter acesso a todos os livros da codificação, além do site, que tem já em 4 idiomas, todos os livros de Allan Kardec, todas as revistas espíritas, gratuitamente, pela internet, pelo site, e agora está em aplicativo. Só tenho que agradecer. E eles querem, em 10 anos, nos próximos 10 anos, que isso se estenda para mais e mais idiomas, para que a doutrina espírita seja alcançada por todos os recantos, para que a gente saiba sobre imortalidade, sobre todos os princípios dessa doutrina rica e que nos consola, que nos esclarece. Assim como o Espiritismo está sendo veiculado agora através da rede DPTV para vários países, né? Vários países, 192 países. Aí um grande abraço para Gilberto Romano, esse grande
apresentador e esse grande coordenador. Também um grande abraço para o nosso queridíssimo Cacau Pena, esse grande apoiador da divulgação da doutrina espírita. Eu vou passar aqui para nossos convidados, para que a gente esmiúce mais um pouquinho sobre a importância da mediunidade. E se a gente fica conhecendo, nós não vamos fazer nem falar nada. Às vezes uma criança, um jovem está tendo algo e por ignorância ou por desconhecimento, nós deixamos de acolher alguém ou está tendo sinalizações de mediunidade. Então, esses dois aqui passaram por muitos perrengues, não? Quando se descobre, porque lá atrás nós vamos ter menos conhecimento. Então, o Francisco falou que ele tinha 20 anos quando ele foi se deparar com... Vou colocar aqui em você, Francisco. A gente tem mais na frente aí, pronto. Então, fala aí para nós, fala aí para uma pessoa que está ouvindo a rádio e não sabe, às vezes a pessoa está sentindo algo e precisa saber um pouco mais de mediunidade, tem até medo de ir no centro, às vezes uma pessoa que é de outra religião, os tipos de mediunidade, dá uma pincelada aí. É uma eclosão, uma eclosão, porque há vários tipos de mediunidade, né? Tem a psicofônica, né? Tem a vidência, que a pessoa vê espírito, tem a clareaudiência, que a pessoa ouve, né? E ela surge assim de uma maneira sutilmente, né? Na pessoa, a sensibilidade, no meu caso mesmo, a psicofonia mesmo, ela desenvolveu uma sensibilidade muito grande que eu tinha. Então, eu ia aos lugares, eu sentia, eu percebia o que a outra pessoa estava sentindo. Então, se a pessoa estava, por exemplo, com uma aflição, então, você sentia aflição. Eu sentia, e outra coisa, a parte de odor, de cheiro, de tinta, aquilo me deixava eu fora do ar. E você sentia dores também, que não eram suas? Não, eu não sentia dor. No meu caso, eu sentia meus pensamentos um pouco baralhados, entendeu? Um pouco baralhado. Porque eu comecei a ouvir vozes. E se você não tivesse encontrado a doutrina espírita, como teria sido? Geralmente a gente sabe que as pessoas que ouvem vozes e que está em determinados transtornos, vai levar logo para um psiquiatra para realmente ver se essa pessoa está com algum problema mental, e só o caso não era, o meu era a influência do espírito. E é interessante que quando nós estudamos o livro dos médiuns, ele vai dizer que há uma diferença entre mediunidade e transtorno mental. Muitas vezes o transtorno mental vem de um processo orgânico da própria pessoa. Você sabe muito bem disso. E a mediunidade é a influência do espírito, não é? Que está ligado ao corpo da pessoa, e essa influência ela produz um determinado transtorno no somático. E muitas vezes pode provocar até doenças, pode provocar alucinações e pensamentos. Mas por que isso realmente? É porque, para a gente entender um pouco de mediunidade, nós temos que olhar para o passado do processo reencarnatório. Mas todo tipo de mediunidade traz essa sensação esquisita, assim, o médium, ele vai ficar com... vai ser difícil essa caminhada dele, ele vai ter esses transtornos todo dia? Não, acho que... Vai ter algum momento bom também, né? Porque a mediunidade ela é ampla, não é? A mediunidade é ampla. E nós sabemos que tem a mediunidade de intuição. E no meu caso, da minha mediunidade, é porque eu no passado,
Eu fiz muita coisa indevidas, entendeu? Eu tinha que passar por isso Você mesmo. fala em outras existências. Outras as existências. Então, mas vamos dizer... Mas nós também, né? Mas a nossa mediunidade está presente na nossa vida. Né? Mas você está falando... Você está rindo, ele não fez nada de errado. Você perguntou sobre a questão, é todo mundo que passa esses transtornos? Não, tem outros que não, são mais... Não, porque senão a pessoa está lá ouvindo, vai achar que ser médio é ruim. Não, tem outras pessoas que são mais leves. E outra, existe o tipo de mediunidade, que é mediunidade de inspiração, como todos nós somos médios, então, muitas vezes o artista, ele tem uma mediunidade e ele não sabe. Ele capta inspiração, o escritor, né? Tem pessoas que têm vivência e tem determinadas religiões que a pessoa vê e não classifica de mediunidade. Sim. Né? É amplo, é muito amplo, é muito rico, né? É muito rico. Vamos ouvir um pouco de si na história dela. Então, eu gosto de falar. Muitas vezes a mediunidade vem por uma correção. Muitas vezes vem por uma correção para a pessoa trilhar uma vida ética e moral. Tanto é que quando seguimos os postulados do Cristo, que começamos a vigiar o olhar, o ouvir e o falar de uma maneira correta, nós vamos nos equilibrando. E lá na frente, depois dos anos de mediunidade, nós vamos agradecer por ter essa faculdade que nos auxilia a viver uma vida de dignidade de homem de bem. E é muito importante estudar, né, Francisco? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes tem um sonho de um recado mandando para ciclano, para beltrano, ou então que fulano, de uma informação assim de algo que está sentindo que vai acontecer uma tragédia, e ele fica naquela informação, eu conto ou não conto. Então, tem situações do cotidiano que, quando a pessoa começa a estudar e se moralizar, ele vai alcançando patamares e informações mais filtradas. Né? Olha, o estudo é a base, é a ferramenta principal. O Livro dos Médiuns, hoje, é tido como livro de autoconhecimento, porque lá é que vai nos explorar no campo psíquico quem nós somos, das nossas possibilidades, da nossa potencialidade. Entendeu? É através do Livro dos Médiuns que a gente vai ver a grandeza do Evangelho do Cristo e da própria doutrina. E vai dar um despertar também para a gente ver, olhar o mundo com outros olhos. E nós vamos observar quanto precisamos ainda nos moralizar. Se as pessoas seguissem realmente, fielmente, a doutrina ou os médios, muitas coisas não aconteceriam por aí. Muitas estariam em um mundo de paz e de harmonia. Como chegaremos pela transição. Né? E quanto mais fala, mais... Mas vai aparecendo. Vai aparecendo, porque é maravilhoso quando nós vamos... que a gente passa pela fase da dor e que descobre que o real realmente é viver bem, é buscar viver feliz. Muito bem. Né? O médium, quando ele já tem um estudo, ele chega assim na natureza e contempla a natureza e sente a energia divina na natureza. E a partir dali ele pode se sentir bem e se equilibrar. E ensinar também para outras pessoas que o caminho é esse. Que maravilha. Não é? Eu quero mandar um abração aqui para a Berna. Gosto demais de Berna. Nossa, beijão, Berna. Quando o Salles falou sobre o Chico Xavier, o sonho de Berna é assistir Chico Xavier, mas a gente cochilou. Terminou ele indo embora e a gente não foi. Eu que devia incentivar, né, para ir, fiquei na minha, fiquei dormindo. Né? Mas ela tinha uma vontade imensa de conhecer Chico Xavier, né? Mas estamos... se perdoe. Se perdoe.
Eu, ignorante, fui a Minas e não procurei. Aí, tá vendo? Me perdoe também. Perdoe. Muito bem, Gessi, fala um pouco para nós, para aquela pessoa que está iniciando, que está sentindo, que está em dúvida, desmistifica um pouco aí o que é mediunidade pela sua trajetória. Para eu falar de mediunidade, vou lembrar de um sofrimento muito grande que eu passei. Eu sentia dores, eu sentia tanto mal-estar. E os colegas íamos para Salvador para uma audiência. Passaram e me deixaram em casa de uma pessoa de Candomblé. Um colega também, advogado, mas ele era pai de santo. E eu me entusiasmei. Quando eu vi que os outros iam para a audiência, eu ia ficar ali sozinha. Eu não entrei. Cheguei do lado de fora, ali em frente, tem um cemitério ali em Salvador. Parece que um ou dois. E na frente vendem flores. Aí eu sentei bem no batente e fiquei. Daqui a pouco chegou uma moça muito agradável. E eu chorando, eu só vivia chorando. Não sei onde achava, tanto que agora eu já nem tenho tantas lágrimas. Aí quando chegou a moça, eu disse, o que você está fazendo? Eu estava nova, recém-formada, que ela devia estar bem alegre, mas não estava. Aí perguntaram, o que você está fazendo aqui? Eu disse, porque me trouxeram para a casa de fulano de tal. E os colegas foram para uma audiência e eu fiquei aqui. Eu fiquei lá na porta sozinha, fiquei sem querer entrar. E entrar como eu não conhecia ninguém. Mandaram, aí ela disse, eu sou de lá. Aí me levou até lá. Quando o rapaz me viu, o pai de santo chegou na porta lá. E viu, ele olhou para mim e disse, Deus, oh Deus, onde estás? Que não responde. E já foi me ganhando, falando Castro Alto. Aí disse, eu quero 2 médiuns aqui agora. Colocou um de um lado, de outro do outro, cada uma deu segurar nas mãos. Aí eu segurei. Daqui a pouco as duas começaram a sentir dor, sentir tudo que eu sentia, sem uma palavra. Elas começaram a sentir todo o mal-estar. Eu não estava sabendo lá o que era aquilo. Eu disse, não, eu não quero que ninguém sinta o que eu estou sentindo. A moça de trás disse, fique calada e ore. Eu comecei a orar. Terminou ali a oração, eu estava bem. E elas também. Aí eu me impressionei. O que foi que houve? Sim. Ignorância total, meu Deus. O que foi que houve? Eu não perguntei, não. Eu fiquei calada. Me deram comida. Todo lugar que eu ia, até Oscar Vitor de Deus, a primeira vez que conversou comigo, mandou Dona Maura me dar um prato de comida. Porque eu vivia com fome, eu não conseguia comer. Aí ele mandou o pessoal me dar comida, um café e tal. Aí quando os colegas chegaram, aí eu vim para Lagoinhas, ele disse que a pessoa que eu estava gostando não era a pessoa correta para mim. Só isso. Pronto, eu disse, nem Deus nem o diabo vai me ajudar. Mas aí o mal-estar que eu sentia, eu depois fui entendendo através de uma amiga minha que era a interferência de espíritos. Os espíritos, os meus cobradores. Eu, ao invés de sossegar, não, eu estava a ponto de me suicidar com tanto mal-estar, com tanta coisa ruim assim me acontecendo. Aí uma outra senhora também... Você chegou a ter essa ideação? Tive. E quem me tirou a ideia é Leon Denis. Porque ele tem um livro, O Porquê da Vida. Quando eu li O Porquê da Vida, é isso que eu quero passar para as pessoas que estão assistindo e que podem ter mediunidade. Quando eu li esse livro, pode ser que seja verdade. Aí parei, né, de pensar logo no suicídio. Você, quando leu O Porquê da Vida, do livro Leon Denis, que pode se encontrar nas livrarias Chico Xavier ou pela internet, em qualquer livraria, ele trouxe a você um sentido para a vida. Para a vida. E você provavelmente não sabia, então,
da imortalidade, você não tinha Nada. conhecimento de todas esses princípios fundamentais da doutrina espírita. Não tinha nenhum conhecimento. Admirava duas amigas minhas, colegas de ginásio, que eram espíritas, mas eu não sabia o que era o espiritismo. Não sabia nada a respeito do espiritismo. Só achava as meninas muito agradáveis. Né? E aí, pronto. Mas quem me deu esse livro foi uma senhora de Candomblé, uma mãe de santo. Me deu o primeiro livro espírita. São Caminhos. que vão ser contra o materialismo, então são caminhos irmãos, né? O espiritismo tem essa função de combater o materialismo e é uma doutrina espiritualista. Agora, por que Kardec não vai colocar um nome espiritualista, que já existia? Porque tem muito espiritualista que não é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Elisete está aqui falando, você consegue ver, Salles? Eu vi aqui, está vou ler pelo meu. Leia. Aqui no. Elisete está dizendo. Uma ouvinte aqui está falando aqui algo. Eu tinha premonições e aquilo para mim, né? Só um minuto que eu caí aqui na coisa de Meire. Sim, eu tinha premonições e aquilo para mim, que não conhecia o que era mediunidade, era como se desejasse o mal para pessoas. Era horrível e eu pedi a Deus que tirasse aquilo de mim por falta de conhecimento. Exatamente, Berna entrou aqui, a grande Berna. Né? Então, o que a Elisete está trazendo aí é o que acontece com a maioria das pessoas. E eu trouxe aqui, Rose, uma definição que vai justamente casar com o que os nossos irmãos médiuns aqui, Chico e Gessi, trouxeram na prática. Primeiro ele vai trazer que a mediunidade, o médium, vamos dizer assim, o que exerce a mediunidade, literalmente, para você que está chegando agora aí, nos escutando, onde quer que você esteja. Médium vem do latim que está no meio, né? Então, literalmente, o médium ele está entre dois planos. O plano invisível, que é o plano dos espíritos, e o plano material, que somos nós encarnados. Então, o médium ele pode trazer justamente ali os pensamentos e as sensações do mundo espiritual para que o plano material, que somos nós encarnados, percebamos. E o que é que diz aqui, gente? Essencialmente, a mediunidade perdão. Deixa eu botar aqui que saiu um pouco do lugar, porque eu não quero perder isso aqui na essência que está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Ele vai dizer exatamente para a gente. A mediunidade permite sentir e transmitir a influência dos Espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e espiritual. E aí, sendo uma faculdade, é capacidade que pode ou não ser usada. Quer dizer, o fato de você ter, né, a mediunidade, temporariamente ter essa mediunidade, cabe a você utilizar ou não. A gente não vai falar aqui das consequências que você não usar. Mas é uma faculdade orgânica, ela está no organismo humano. Sim. A gente estava estudando sobre a glândula pineal, que começa, Rosa, como você bem sabe, a ser, depois de tantos tempos, tantos anos que Chico Xavier vai trazer através de André Luiz, né? Mecanismos da mediunidade. Agora a ciência a explorar esse órgão minúsculo que fica no cérebro, no meio, literalmente, do cérebro, do tamanho de um grão de ervilha. Tem ligação com a mediunidade, né? Exatamente, que tem ligação com a mediunidade. Então, é uma antena, literalmente, né? Então, o que é que eles vão dizer aqui? Mas pode ser exercitada e desenvolvida. Sua eclosão não depende de lugar, idade, sexo, condição social ou filiação religiosa, que você acabou de falar do Candomblé. Então, os nossos irmãos aqui, nossos irmãos do ateu ao cristão, pode ter mediunidade, a mediunidade independe da religião.
E aí, Chico quer nos falar. Fique à vontade, Chico. Não, além dessa parte, né, o que é importante o médium estudar. Isso. É muito Estudar a si mesmo ou estudar a si mesmo, estudar o livro dos médiuns, né, na doutrina espírita. Ele saber todos os tipos de faculdades. E como você falou, médium, nós sabemos, o médium ele já vai ter uma consciência, nós já temos uma consciência que não existe, não é só o mundo material, existe o mundo material e o mundo espiritual. Não existe barreira, porque está interligado. É através do estudo, através da sua moralização, e conforme a faculdade, ele vai perceber o mundo material e o mundo espiritual. E ele, através do estudo, é que ele vai aprender a distinguir o que é dele, o que é do espírito, o que é uma intuição, o que é uma voz, né? E saber também fazer a escolha, porque ele pode ouvir coisas ruins e coisas boas. É o estudo. E o Evangelho, eu toda a vida disse, o Evangelho é a base da nossa moralização. Então, Ótimo. né? Então, através da nossa transformação e através da caridade, porque o médium, ele pode perceber o outro que está sentindo algo, ele aconselhar, conversar com ele de uma maneira sem saber, ajudando, não é? Perceber, levar uma alegria para uma pessoa, porque ele tem essa capacidade de auxiliar. Então, é o estudo, é a moralização que vai, é por isso que eu disse, é uma pessoa existencial, porque está em dois planos. E não existe mais separação. E nós estamos caminhando para isso, viu? O processo de transição, nós estamos caminhando para derrubar essa barreira materialista que foi criada, porque o materialista acredita no mundo material e o mundo não é só matéria. Hoje a própria matéria é oca. Os estudos científicos se fala que tudo hoje é oco. Então, mundo espiritual está interligado com o mundo material. E o médium tem acesso aos dois. Perfeito. E tem acesso, tinha 57 tipos de mediunidade. E tem acesso de beneficiar os dois campos, material e espiritual. Perfeito. Hoje você falava de Chico Xavier tem 57 tipos de mediunidade. Ele pegava num envelope fechado, lacrado, e sabia o que tinha dentro. Ele tinha a capacidade de responder uma carta sem abrir o envelope. E essa até a historinha mais da de Chico. Assim dá. E Chico ajudou na justiça, né? Eu vou me despedir de vocês, que eu estou indo lá para a caravana. E, assim, é uma alegria estar aqui no programa Conhecer. É uma alegria divulgarmos a doutrina espírita, que é a única doutrina que pode equacionar o sofrimento humano, as aflições humanas, pois dá diretrizes para a gente se moralizar, dá-nos diretrizes para termos caminhos mais seguros e também nos explica e nos esclarece a razão por qual nossas lágrimas são derramadas. O né? porquê dos sofrimentos. O porquê dos sofrimentos. E tem uma literatura vastíssima e é uma metodologia, né, muito agradável. Então venha com a gente estudar doutrina espírita. Ok, minha amiga Rose, vai com Deus na sua viagem. Um grande abraço, mais uma vez, viu? Um grande abraço. E parabéns, viu? Parabéns. E dá um abraço lá no pessoal. Diga que o programa Conhecer manda um grande abraço ao pessoal caravaneiro e o pessoal lá da cidade. Tá Eu certo. me lembro de Dona Vitória. E obrigada a vocês por estar com a gente aqui. Gente, Nós nós é que agradecemos. Ok, Eu Rose. lembrança a Luiz lá de Aramaria, viu? Que ele faz parte do médico. Tá certo. Viu? A historinha. E, a gente falava aqui, nossa amiga Rose se despediu. Nós também já estamos chegando ao final. Nós só temos aqui 9 minutos, 8 minutos e meio. Mas eu queria falar para vocês aqui, gente. Gostaria de mandar um abraço para minha amiga Edriele
e meu amigo Fernando. E nossa amiga É. Margarida. Margarida Strapa, grande abraço. Edriele, Ariel. você vai ouvir aqui esse programa Conhecer e já vai servir de base para você absorver respostas para as suas indagações. Délix falando da psicometria, exatamente, minha amiga. Grande abraço a Joselita Barreto. E aqui a gente traz para você que tem curiosidade, nós temos vastíssimos. Quem quiser esse material que não conseguir, pode entrar em contato com o programa Conhecer, que a gente tem aqui. Eu estou com um material aqui, inclusive, que diz o seguinte, que a mediunidade não é uma doença, a gente já citou isso aqui, nem leva à perturbação, pois é uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é por sua falta de equilíbrio emocional e por sua ignorância, quando o Chico falava a necessidade de estudarmos e estudarmos-nos, né? Então, é pela nossa falta pela ignorância do que seja a mediunidade ou porque está sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou maus, não é? E quem está nesse trabalho, aqui vocês podem até comentar, quem está sobre essa influência, né, sobre essa perturbação, não é indicado que se coloque nos trabalhos mediúnicos. Com certeza. Né? Justamente, eu queria até já trazer para vocês aqui as nossas considerações. Né, a gente já vai encerrando aqui, para vocês terem bastante tempo para poder discorrer. E se você quiser, Chico, falar um pouquinho para as pessoas sobre esse período que vem aí da nossa Semana Santa. Esse também é um momento muito importante para reflexão, né? E que a gente também vai abordar na próxima semana aqui no programa Conhecer. Fica à vontade, Chico, para concluir, depois a gente passa para a Gessi. A Semana Santa é uma semana que as famílias se encontram, né? Mas não estão mais no conceito do Cristo crucificado, não. Nós estamos no conceito de um Cristo de liberdade. Ainda não podemos, não já podemos ficar acompanhando Jesus, respeitamos, não é, ele na cruz ensanguentado, ou então morto. Não, Jesus está vivo em nossos corações, através da sua palavra, através do seu amor, através do seu chamamento, como ele tem lá, como ele falou, vinde a mim, vós, que estáis aflitos e sobrecarregados também. Ele diz, eu sou o caminho, a porta. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos festejar um Cristo vivo e alegre, né? E aquele período que ele passou, que é o período da crucificação, foi uma lição para todos nós, que nós devemos passar todas as dificuldades com resignação. Aquilo ali foi um ensino de superação, né? Não foi um ensino de sofrimento. Porque se ele quisesse, ele não passaria. Mas ele, como é nosso guia e modelo, ele passou para nos ensinar que todas as dificuldades que apareçam na nossa vida, nós temos condições de superar com resignação. E lá na frente, a alegria de ter atravessado a maré alta. Okay. Agradeço estar aqui, agradeço a Salles, Rosa já foi, a Gessi, gratidão a vocês que estão me ouvindo, né? Paz e bem para todos. E o pessoal das terras? Exatamente. Essas terras brasileiras, né? Todos aqueles que nos ouvem, né? E aqueles das terras longínquas, que nós aqui, todos aqui, levando essa palavra de amor para todas essas terras longínquas. Exatamente, eu fico muito grato, Chico. Muito obrigado, meu irmão mesmo. E eu passo a palavra aqui também para a nossa irmã Gessi França. Muito obrigado, minha irmã, fica à vontade. Eu que agradeço, de antemão, eu que agradeço. E digo, a semana é
santa, como todas as outras semanas são, mas respeitamos a posição da Igreja Católica. Comecei a estudar, participei de congressos, participei de cursilhos, e digo mais, se nós não tivéssemos uma base cristã, seria muito mais difícil entender a espiritualidade. Então, como os meninos disseram aqui, somos cristãos, somos espiritualistas, e hoje espíritas, todos que buscamos observar por que Jesus aceitou o sofrimento, porque ele quis nos dar o exemplo de que podemos perdoar e que devemos perdoar. Ele nos amou a tal ponto de nos permitir essa prova. Ele provou a nós. E nós temos essa responsabilidade de aceitar o perdão de Jesus, para todos nós entendermos que nós devemos perdoar uns aos outros. Ele se dirigiu ao Pai: Pai, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele entendeu a nossa ignorância, a ignorância dos que o maltratavam. Mas nós hoje precisamos nos libertar da ignorância e aceitar as palavras de Jesus, o pedido de perdão ao Pai por todos nós, e trabalharmos em nós a nossa reorganização espiritual, a nossa aceitação da vida material como oportunidade de crescimento. E aqui estamos buscando o crescimento através do conhecimento do Evangelho, através do amor, o amor de Deus, o amor do Cristo de Deus e o amor nosso, que deve ser desenvolvido através dessa consciência. Muita paz, meus irmãos, e nossa gratidão. Ok. Só tenho a agradecer a todos vocês, aos nossos irmãos aqui que estiveram presentes, todos, agradecer ao mundo espiritual, agradecer aos os indivíduos que nos permitem transmitir esse programa para todos os cantos do mundo, através da rede SDP-TV e da 93 FM, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Grande abraço a todos, fiquem com Deus nos seus corações, e até mais com a 93 FM, a rádio do coração. E você também não trouxe nenhuma coisinha hoje? Olha, gente. Obrigado, gente. Um grande abraço e até mais.